pessoal, vamos para a aula de resolução da lista de funções recursivas. Eu vou abrir aqui a lista. Então vamos para a primeira questão. Pesquise e responda em que situações as funções recursivas devem ser aplicadas e em quais situações não devem ser aplicadas. Essa questão é uma questãozinha simples, né? Basta fazer uma busca rápida aí no Google ou nos meus slides também tem alguma sugestão dessa questão, mas funções recursivas elas são utilizadas bastante quando a gente tem um problema e a gente pode dividir esse problema em algumas partes e realizar ações nessas partes, nessas pequenas partes. Então, a recursão ela tem mais essa aplicação, usando ações recorrentes, né, padrões recorrentes e baseado principalmente em estruturas com hierarquia. A gente tem estrutura bem conhecida como árvore, que se usa bastante algoritmos recursivos. Aí a gente tem algoritmos de ordenação também, tá certo? Que são que normalmente utiliza também funções recursivas. Vamos para a segunda questão. Para uma função recursiva que receba um vetor e imprime, faça uma função recursiva que receba um vetor e imprime esse vetor em ordem inversa. A gente fez na aula passada, a gente fez uma função uma função recursiva que imprimia um vetor, só que na ordem normal, não era na ordem inversa. E aí, para fazer com a ordem inversa, pode ser feito de várias formas, mas eu tenho aqui um vetor, né? Tem aqui um vetor de tamanho 10, tá aqui a inicialização do vetor, e aqui eu já fiz a função imprime vetor. Pessoal, o que aconteceu foi que eu fiz 11 alunos, ou era 10, se não me engano, assistindo, e esses que estavam online assistiram. E aí eu estou gravando novamente, justamente para vocês que não estavam online. Então, o que acontece? Isso aqui eu fiz em tempo da aula, certo? No momento que eu estava na aula síncrona. E aí a gente tem aqui uma função imprime vetor, estou passando esse vetor que a gente criou aqui na linha 33 e a variável tam, que é o tamanho. E a gente está passando esse zero. Esse zero aqui é para indicar que eu vou iniciar a impressão no índice zero, ou melhor, o vetor começa no índice zero, tá certo? Isso aqui é para guardar o índice do vetor. Então, está aqui a definição dessa função, imprime vetor, né? Recebendo o vetor, o tamanho, e o i aqui que eu vou utilizar como índice. Então, o que a gente está fazendo aqui? Aqui tem a condição de parada, tá certo? Se o i for menor do que tam, então ele não é mais para chamar. Na verdade, se o i for menor do que tam, ele vai fazer a chamada recursiva, né? Agora, se o i não for menor do que tam, aí ele vai vir aqui para a linha 10, né? Linha 9, linha 10, vai finalizar a função, tá certo? Então, aqui seria uma condição de parada. Por que eu botei essa condição de parada? Se a gente for fazer um laço, lá dentro do laço, a gente tem algo parecido. A gente tem assim, for, aí int i igual a zero, daí a gente tira esse zero justamente de lá, ó, aqui, ó, recebendo o i, tá certo? Ó, recebendo o i aqui, com sendo zero, e a gente vai fazer i menor do que 10, né? E a gente vai percorrer aqui o vetor, não vai ter essa chamada aqui, a gente vai ter aqui a impressão do vetor no índice i. Tá
Então, foi daí que eu tirei. Eu tentei aqui fazer o mais próximo do que a gente já conhece, né? Que é os algoritmos interativos com laços. E aqui, por isso que eu estou fazendo assim. Se o i for menor do que o tan, então eu vou chamar a função recursiva novamente, incrementando. Do mesmo jeito que tem lá no for, né? O i mais mais. Então, eu vou estar incrementando, incrementando, até chegar no tan. Quando chegar no tan, ele finaliza a execução dessa função. E ao finalizar, ele vai retornar para o ponto em que ele foi chamado. Qual o ponto que ele foi chamado? Foi para a linha 7. Ele vai retornar para a linha 7 e ele vai começar a executar isso aqui e retornar para quem chamou. Então, a ideia aqui é que é feito primeiro todas as chamadas e só depois que a última chamada é realizada, quando o i for 10, o i for 10, ó, a gente vai chegar um momento aqui que a gente vai passar 10. O i já vai ter sido incrementado ao ponto de chegar em 10. Então, quando chegar a 10 aqui, da linha 7, ele volta para chamar a função. Aí o i agora é 10. 10 é menor do que tan? É não. Aí ele vai e vem aqui para a linha 9, 10, finaliza a chamada da função e ao finalizar, ele tem que retornar para a linha que estava, que foi chamada essa função. Qual foi a linha que foi chamada? Foi a linha 7. Então ele retorna para cá. Então a 10ª chamada dessa função, ela não executa o if e ela retorna para a linha 7 aqui, para voltar o fluxo para a 9ª chamada. Então, a 9ª chamada é quem chamou a 10ª. Então, a 10ª retorna para a 9ª e a 9ª continua, porque a 9ª tinha parado aqui. Uma vez que a 9ª chama a 10ª, o fluxo passa para ser a 10ª, o fluxo de execução. E uma vez que a 10ª finalizou, retorna para a 9ª. E aí, ela segue o fluxo normal, a 9ª. A 9ª vai fazer o quê? Se ela tinha parado aqui na linha 7, ela vai executar a linha 8. E uma vez que não tem mais instruções, só tem essa linha 8, a 9ª chamada, ela é finalizada e ela vai retornar para quem chamou. Quem foi que chamou? Foi a 8ª. E aí a 8ª volta para essa linha aqui, 7 também. Ó. Da linha 7 ela vai para a linha 8 e vai imprimir o índice I sendo 8. Então, ele vai imprimir o índice 9 primeiro, índice 8, índice 7, índice 6, e aí até chegar no 0, que foi a primeira chamada quando a gente passou o 0. Agora, repare que na aula eu fiz a mesma coisa, só que eu coloquei isso aqui antes. Então, repare que primeiro ele imprime, na primeira vez que eu passar, o i vai ser 0. Aqui, ó, estou passando 0. A primeira vez que eu passar, aqui, o i vai ser 0. Se o i vai ser 0, então, ó, 0 é menor que tan? É. Aí ele, aqui na linha 7, ao invés de chamar a recursão aqui, a função de forma recursiva, ele vai primeiramente imprimir. Ele vai imprimir quando o i é 0. Então, para imprimir de forma inversa, eu faço isso, boto depois da chamada, e para imprimir na ordem normal, eu faço o cout antes da chamada da função. Que aqui ele vai imprimir quando for 0, quando for 1, quando for 3 e assim por diante. Pessoal, se alguém tiver ficado com dúvida ainda assim, vocês podem mandar uma mensagem, alguma coisa, tá certo? Desculpa aí, pessoal. Vamos passar aqui para a próxima questão. Terceira questão. Crie uma função recursiva que calcula a potência de um número. Então, uma função recursiva que calcula a potência de um número. Eu também já fiz a função, está aqui, está certo.
essa função aqui, ela retorna o inteiro, a gente está chamando ela aqui de potência. Essa função recebe uma variável chamada base e estou vendo aqui um professor dizendo que gravou uma aula sem voz. E eu que gravei a aula e eu que dei a aula e não gravei. Mas é isso mesmo. Vamos lá. Então, o que acontece? O, a potência aqui, pessoal, está recebendo a função potência aqui está recebendo duas variáveis, a variável base e a variável aqui ESP, que vai representar o expoente. E se a gente observar aqui, pessoal, toda função recursiva ela vai precisar de uma condição de parada, tá certo? Isso aqui vai executar enquanto i for menor do que tanto. Quando esse valor der falso, então para-se a recursão. Aqui está dentro da condição. Então, aqui do mesmo jeito, aqui a condição de parada é o seguinte: se o ESP for igual a zero, então a gente retorna 1. Porque aqui é o seguinte: a gente vai fazer a base vezes a base, ou na verdade o resultado aqui da potência, até que o expoente tenha chegado em zero. A gente vai decrementar isso aqui, ó, a gente vai chamar a função, a primeira vez a gente passa o expoente normal, por exemplo, 2 elevado a 3. Então, a gente vai passar aqui a base sendo 2, o expoente sendo 3. E aí, ele vai verificar aqui, 3, que é o expoente, é igual a zero? É não. Então, o que acontece? Ele vai retornar isso aqui. Uma vez que ele retorna isso aqui, ele vai retornar a base. Quanto é a base? 2. Então, ele vai fazer 2 vezes o retorno dessa função aqui. O retorno dessa função. Só que a gente está chamando a mesma função, passando a base novamente, que é 2, e o expoente, que é 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Então, repare que vai chegar uma hora que o expoente vai ser igual a zero. E aí ele vai retornar 1. Certo? Ele vai retornar 1. Vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem como base igual a 2, tá certo? E a gente tem como um expoente, na entrada aqui, igual a 2 também. Vamos fazer esse teste. Então, o que acontece? Aqui a gente vai fazer expoente é igual a 0? Não. Então, ele vai vir para cá, para a linha 16. Na linha 16, ele vai fazer a base, que é 2, vezes, tá certo? Vezes a potência, passando a base e o expoente menos 1. O expoente é 2. 2 menos 1, 1. Tá certo? Então, vai fazer isso. O que acontece? Isso aqui vai retornar alguma coisa. Vamos lá. O expoente agora é 1. Tá aqui, ó. Tá passando 1. Tá certo? Deixa eu colocar aqui. Fazer assim. Vou fazer assim. Primeira chamada. Potência. Passando 2. Passando 2. Seria a primeira chamada. Tá certo? Como resultado da primeira chamada, a primeira chamada vai retornar isso aqui. Certo? Primeira chamada. A segunda chamada, a gente é essa daqui. Não é isso? A segunda chamada é essa. Então, nessa segunda chamada, o que acontece? Nós temos 2 e 1, certo? 2 e 1. Aí, fiquei baralhou aqui, que minha esposa entrou aqui. Potência, estou passando 2 e 1, tá certo? O que ela vai
vai fazer? Vamos lá. Expoente é 1. 1 é igual a 0? É não. Então, ele vai retornar isso aqui. Base, certo? Ele vai retornar isso aqui, ó. Ele vai retornar. Quanto é a base? 2 vezes quanto? Vezes potência da base, vezes potência, vamos lá. Potência, que é a base, que é 2, e do expoente, que é 0. Tá certo? O expoente é 0. O que acontece? A primeira chamada vai retornar isso aqui. Isso aqui já está calculado. Vezes a potência. A potência aqui, ó, o retorno dela é isso. Tá certo? O retorno dela é esse aqui. Então, em determinado momento, a gente vai pegar isso aqui e vai substituir por isso, que é o retorno da segunda chamada. Aí nós vamos para a terceira chamada, que é isso aqui. Terceira chamada. Terceira chamada, tá certo? Potência, passando 2, recebendo 2 e 0. O que ela vai retornar? Vamos lá. O expoente agora é 0. Expoente sendo 0, 0 é igual a 0? É. Ela vai retornar o quê? 1. Tá certo? Vai retornar 1. Então, esse 1 aqui, ó, vai ser retornado para cá. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o retorno da terceira chamada. Qual o retorno da terceira chamada? 1. Então, vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, o retorno da segunda chamada, a segunda chamada retorna para a primeira. Ele vai retornar 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Ele vai retornar aqui, ó. Vai retornar esse 2 vezes o retorno disso aqui, ó. O retorno disso foi 2. 2 vezes 1 que é 2. Então, ele vai tornar 2 vezes 2. Isso aqui se transforma em 2. Eu já tinha um 2 aqui, então vai fazer 2 vezes 2, que vai dar igual a 4, que é a situação de 2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4. Tá certo? Então, seria isso. Na primeira aula, que eu não gravei, eu expliquei de uma forma diferente. Acho que vai ficar até legal para quem quiser assistir novamente. Tá certo? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, eu só resolvi 4. Só resolvi até a quarta questão. E aí ficou combinado de que eu fizesse outra aula para resolver a quinta e a sexta questão. Então, vamos lá. A quarta questão. Utilize uma função recursiva para implementar a função de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é dada pela função f de n, que é igual a n-1 mais n-2, sendo f de 0 igual a 0 e f de 1 igual a 1. Em seguida, construa outra função para calcular a função de Fibonacci de forma iterativa, sem recursão. Certo? Então, aqui ele para fazer as duas formas, eu vou fazer só uma. A forma interativa, vocês conseguem fazer aí, tá certo? A ideia aqui é trabalhar a recursão, tá certo? Então, vamos lá. Vamos para essa função de Fibonacci. Eu já tinha feito aqui, ó, também, tá certo? Já tinha feito, tá aqui, chamei de F, para facilitar. Aqui, vamos corrigir aqui, F. Então, aqui a gente tem uma função chamada F, que recebe N, que seria a posição na sequência, tá certo? E aqui nós estamos fazendo o seguinte, se N for igual a 1, ele vai retornar o próprio N. Ou, se N for igual a 0, também ele retorna o próprio N. Isso aqui seria a nossa condição de parada. Quando ele chegar aqui na linha 26, ele finaliza
a função. Tá certo? Ele finaliza. A linha 27, repare que nós temos uma recursão, chamando a própria função f. E aí, aquele esquema lá de que a orientação da questão está pedindo, né? E o que Fibonacci é definido, né? Definido dessa forma de o elemento da vez é igual à soma dos dois anteriores. Se nós observarmos aqui, ó, a gente também utilizou aqui esse esquema aqui, f de 0 é igual a 0 e f de 1 é igual a 1. Então, aqui, ó, esse é o algoritmo, tá certo? Eu vou executar aqui vou usar o Word aqui, na primeira aula eu fiz f de 6, vamos fazer o seguinte, vamos fazer f de 2. Isso aqui seria a sequência, tá certo? Seria a sequência. O início, né, da sequência. Começa com 1, depois o segundo elemento é o 1, o terceiro é o 2, o quarto é o 3, o quinto é o 5 e o sexto é o 6. Então, vamos imaginar que a gente chamou a função aqui f, passando 2, tá certo? Para a variável n. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos lá. Aqui ele vai fazer n, que é 2, ó, f de 2. N, que é 2, é igual a 1? Não, não é igual a 1. Então, ele vai ser o quê? F de 2 vai retornar, vai ser o quê? F de 1 mais F de 0. Então, a gente vai botar aqui F de 1 mais F de 0, certo? Então, vamos lá. F de 1 é uma chamada recursiva. Então, ele volta para cá, para o início. N agora é 1. Então, aqui a gente vai fazer. Se N, que é 1, 1 é igual a 1, então retorne N. Qual o valor de N? 1. Então, isso aqui vai ser igual, essa primeira parte aqui, F de 1, retorna o próprio 1. Então, vai ser igual a 1. Aí, mais, tá certo? Isso aqui é como se tivesse se transformado em 1. Mais, tá certo? Mais, quanto? Mais F de 0. Então, ele volta, é uma nova chamada, né? F de 0 está chamando a função f. Então, é uma nova chamada, é o que ele vai fazer. N, no caso aqui, é 0. 0 é igual a 1? Não. Ou 0 é igual a 0? É. Então, ele vai retornar o próprio N, né? O próprio 0. Então, 1 mais 0, 1 mais 0, isso aqui vai dar igual a 0. A 0 não. A 1, né? 1 mais 0 é 1. Então, o que acontece? O segundo elemento é realmente 1. Perceba que é realmente 1. Vamos fazer o quarto elemento, tá certo? Vamos fazer o quarto elemento. E se eu passar f de 4, o que acontece se eu passar f de 4? Vamos executar aqui novamente. N, no caso, é 4. Primeira vez, né? Então, ele não vai entrar aqui e ele vai ser aqui f... Deixa eu desfazer aqui. De n menos 1, f de n menos 2. Aqui eu tinha editado, rapaz, o algoritmo é assim, f de n menos 1 e f de n menos 2. F de n menos 2, certo? Antes estava f de 1 e 0, porque quando era f de 2, se a gente tiver 2 menos 1, dá 1. E 2 menos 2, aqui, ó, o n sendo 2, 2 menos 2 dá 0, tá certo? Então, seria isso. Mas é claro que o algoritmo não é um valor literal, né? É a variável que n. Então, o que a gente vai fazer? Quando for o quarto elemento. O resultado final do quarto elemento é para ser 3, né? Aqui, primeiro, segundo, terceiro e o quarto elemento. Então, é para ser 3. Vamos lá. Aqui, 4 é igual a 1? Não. Então, ele vem para cá. N menos 1, 3. Então, f de 4 é igual a f de 3 mais
N, que é 4. 4 menos 2, 2. Mais F de 2. Tá certo? Mais F de 2. E aí, isso daqui vai ser uma chamada recursiva que vai vir para cá e vai executar isso de novo. Da mesma forma, o F de 2 vai fazer a mesma coisa. Então, o que acontece? Vamos lá. F de 3, aqui, ó, vamos trabalhar com F de 3. Depois a gente trabalha com F de 2. Quanto é que vai ser F de 3? F de 3, vamos lá. N sendo 3, isso aqui tudo vai dar falso. Aí ele vai passar para cá. E vai retornar F de 3 menos 1. Quanto é F de 3 menos 1? É F de 2. Né? F de 2. Mais F de 3 menos 2. Quanto é F de 3 menos 2? É F de 1. 3 menos 2, 1. Então, F de 1. Certo? F de 1. Nós fizemos, isso aqui é igual a isso aqui, ó. Tá certo? Então, por exemplo, isso aqui, F de 3 é igual a F de 2 mais F de 1. Agora, a gente vai fazer o F de 2. Tá certo? A gente vai fazer o F de 2 agora. Vou botar aqui de cor verdinho, vamos colorir isso aqui. Vocês perderam a aula, rapaz, toda colorida assim que eu tinha feito. Então, vamos lá. F de 2 vai ser... Ele vai vir aqui, ó, o N sendo 2. 2 é igual a 1? Não. 2 é igual a 0? Não. Aí vai fazer aqui, ó. F de 2 menos 1. F de 2, 2 menos 1, 1. F de 1. Mais F de 2 menos 2. 2 menos 2, 0. Então, F de 0. F de 0. Pronto. Nós fizemos essas duas chamadas aqui. Agora, a gente precisa fazer essa chamada, precisa fazer essa, precisa fazer essa, precisa fazer essa, para a gente completar aqui. Então, vamos lá. O que acontece? Nós vamos chamar aqui F de 2, tá certo? F de 2. F de 2, passando 2 aqui, ó, 2. A gente já viu aqui, ó, que F de 2 é igual a F de 1 mais F de 0, tá certo? Mas vamos lá, de novo, tá certo? Bem rapidinho. 2 aqui é igual a 1? Não. 2 é igual a 0? Não. Então, a gente vai retornar isso aqui. Não, retorna aqui e a gente entra aqui. Vai retornar aqui. Então, fica 2 menos 1, 1. F de 1. Mais 2 menos 2, 0. Então, vai ficar F de 0. Certo? A gente fez o F de 2. Agora, a gente vai fazer o F de 1. F de 2 é igual a F de 1 mais F de 0. Agora, a gente vai chamar o F de 1. F de 1, vamos lá. F de 1, N é 1. Essa chamada aqui, F de 1. N é igual a 1. 1 é igual a 1? É. Então, retorna N. Quem é N? É o próprio 1. Então, aqui, ó, para essa chamada aqui, F de 1 é igual a 1. Ele vai retornar 1. Mas F de 1. F de 1 a gente já fez. A gente acabou de ver que é 1. Mas F de 0. F de 0 é igual ao próprio 0, né? Que ele vai fazer aqui, ó. N vai ser 0. Aí 0 é igual a 0? É. Então, retorne N, ou seja, retorne 0. É 0. Aí, o que resta aqui? Resta essas duas chamadas. A gente já viu que F de 1 é 1 e F de 0 é 0. Mas, vamos fazer aqui embaixo. F de 1 é 1 mais F de 0 é 0, ele vai retornar 0 aqui, ó, nessa linha, mais o restante aqui, 1 mais 1 mais o 0 aqui. Quanto é que vai dar isso aqui tudo? Então, 1 mais 0, 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 0, 3. Então, repare que o quarto elemento, ó, primeiro, segundo,
terceiro e quarto elemento. O quarto elemento é o 3. Então, aqui, para que a gente possa encontrar o quarto elemento, quantas vezes a função foi chamada? De forma recursiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 vezes, né? A gente fez na aula, na primeira aula, a gente fez o F de 6, e a gente viu que ele chama 24 vezes, tá certo? Então, observe que para esse caso aqui é ineficiente, certo? É ineficiente. Apesar do algoritmo ficar elegante, ficar bonitinho, mas cada chamada de função gera uma nova pilha de execução, gera um bloco de memória separado só para aquela função, e isso faz com que a gente tenha o uso de memória, né? E um uso maior de processamento. Se fosse feito de forma iterativa, com laço, isso aqui, apesar de não ficar tão elegante, mas com certeza seria mais eficiente. Então, é por isso que eu pedi para vocês fazerem aí de forma interativa. Então, é isso, pessoal. Agora eu queria que vocês eu vou finalizar aqui, eu vou, em um segundo momento, fazer a gravação da quinta e da sexta questão, a terça-feira, na verdade. Por que isso? Primeiro, para a aula não ficar tão longa. Segunda, só terça-noite que eu vou fazer, porque apenas 8 ou foram 9 pessoas, se eu não me engano, que encaminharam o exercício, certo? E aí o que acontece? Eu vou dar até terça-feira para vocês fazerem e enviarem. Pessoal, prestem atenção. A frequência, ela é baseada nos trabalhos e nas listas de exercícios. Então, se vocês não me enviarem as listas, vocês vão ficar com falta. Vocês vão ficar com falta da semana. É claro que vai ter os trabalhos que vai valer mais frequência do que os proporcionalmente vai valer mais do que as listas, mas vocês, com certeza, se não fizerem a lista, vão ficar reprovados, por falta, não é nem por nota, é por falta. Então, vocês precisam enviar as listas. Eu já expliquei para vocês o seguinte: essas listas, se vocês não conseguirem responder, vocês podem, no arquivo que vocês vão me mandar, vocês podem registrar o, o trecho de código, mesmo incompleto, mesmo incorreto. Vocês podem registrar as dúvidas de vocês, certo? E me encaminhar. Eu não vou requerer a frequência se a questão estiver correta. Eu não vou requerer a pontuação, repare bem, a pontuação que essas listas valem, agora não me lembro exatamente se é 3 pontos ou é 2 pontos, mas essa pontuação, ela não vai ser pelos acertos, ela vai ser pela participação de vocês. Então, a participação é tentar resolver, não conseguiu, registra a dúvida, registra o que foi feito, o código errado e me manda, tá certo? Agora, se vocês não fizerem isso, vocês vão ficar sem a pontuação, vão ficar sem a frequência. Uma outra coisa é que muito pouco vocês têm me procurado. Talvez uns 2, 3 alunos que me procuraram. Então, não tem justificativa para vocês não me encaminharem essas tarefas. Se vocês tiverem dúvida, tiver com alguma dificuldade, vocês podem me procurar, podem falar comigo. Agora, não dá para vocês não me encaminharem as respostas, não me encaminharem o registro das dúvidas e eu ainda, assim, pontuar e registrar a presença de todos, tá certo? Lembrando que, se eu não me engano, é amanhã, dia 18, o prazo para aquele trabalhozinho doce de leite, mamão com açúcar que eu passei para vocês fazerem. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Amanhã, no caso, sexta, né, a gente tem aula de ponteiros. Lembrando que vocês têm até terça-feira para me encaminhar essa lista de funções recursivas. Então é isso, pessoal. Até mais.